Se tem uma coisa que nunca sai de moda no mundo dos animes é aquele personagem que chega e simplesmente quebra a escala de poder. Pode ser por pura vingança, por destino ou até por acidente, mas quando aparece um protagonista que deixa todo mundo no chinelo, a gente já sabe, vai ter hype, vai ter discussão e vai ter gente dizendo: caramba, esse cara é muito roubado. E aí, meus queridos, eu sei que uma parte aqui do canal adora animes com esse tom um pouco mais overpower, e eu sei também que eu até tava devendo uma lista mais atualizada pra vocês dos 10 melhores animes que a gente teve com esses personagens no ano de 2025. Sem esquecer que na descrição ainda tem o nome de cada uma das obras, em qual streaming ou site não oficial você vai poder encontrar cada uma delas, e elas estão dubladas ou legendadas. E como essa lista ela não tá do melhor pro pior, ou vice-versa, versa-vice, eu vou deixar pra você escolher como é que fica esse rank aí. Então bora decifrar quais são os 10 nomes que dominaram 2025 quando o assunto é overpowerilidade. Eles são tão fortes que a gente acabou criando uma palavra nova só pra eles. E não tem como a gente começar diferente se não for falando do Jin-Woo, ele que é praticamente aí o sinônimo de overpower nos últimos anos e continua sendo no início do ano passado com a segunda temporada. Ele é aquele tipo de protagonista que ele não precisa de ajuda nenhuma, mas mesmo assim carrega todo mundo junto dele, e claro, cada luta dele é praticamente um espetáculo de como humilhar um chefe de uma dungeon em alguns poucos segundos. O cara que começa como um dos caçadores mais fracos, literalmente chamado de caçador de nível E, e todo mundo olha pra ele como se fosse um peso morto, acaba recebendo aquele famoso sistema que vai transformar a vida dele da água pro vinho, passando a ganhar missões, evoluir sozinho e pouco a pouco virar aquele monstrão em forma humana. O legal é que a primeira temporada já mostrou bem essa ascensão dele, mas na continuação o Jin-Woo, ele tá em outro patamar. Ele não só enfrenta os monstros ali, que antes até parecia ser mais impossível, como também começa a montar o seu próprio exército de sombras que, convenhamos que esse exército já é bem roubadinho, né? Eles sozinhos já conseguem bater de frente com quase tudo que é bicho, e até contra alguns boss também. Imagina então o que o Jin-Woo consegue fazer. Não à toa que ele botou o Orc ali de joelhos e o Beiro lá no finalzinho pra correr. O gafanhoto aí, ele só não se mijou porque o xixi ainda não estava pronto, mas que recebeu aquela humilhação nível hard ele recebeu. E eu vou falar uma coisa que eu sei que eu vou receber até um certo hate por conta disso, mas eu sei que tem muita gente que simplesmente louva esse anime, outros odiaram e acaba ficando bem 50-50, mas pra mim ele é um 7.5 beirando ali a casa dos 8, porque mesmo que o mundo não tenha aquele desenvolvimento, ou fora o Jin-Woo, os demais personagens são até bem esquecíveis e ainda tem a falta de tantas algumas outras coisas no geral da obra, quando o assunto é ação e aura, não dá pra gente negar que ele entrega isso aí muito bem. Até porque tem gente que simplesmente não tá nem aí pra criação de mundo, outras coisas que, ok, né, até é a base pra julgamento daqueles animes top de linha, mas eu mesmo, às vezes, só quero sentar a bunda na cadeira e ver alguém sentando o sarrafo nos monstrões. Outro anime que falou em personagem forte já vem direto da minha cabeça é o Lufas, do Yasei no Last Boss. Esse aqui é pra quem curte mais a vibe de um MMORPG misturado com Isekai, porque lógico, né, se não tiver numa lista de overpower um Isekai sequer, tem parada errada por aí. Nesse anime, o protagonista ele é um jogador que acaba sendo transportado para o mundo do jogo, no qual ele era tido como quase uma divindade ali de tão forte, mas ele não vai como aventureiro comum, e sim no corpo desse antigo personagem, até tido como penúltimo boss do game, aquele que todo mundo devia temer, mas não só temem como eles chegam a desmaiar de tanto medo. O lance é que ele não é só forte por acaso, ele ainda tem acesso às habilidades absurdas que tinha antes, equipamentos lendários, e uma presença que muitos já acabaram esquecendo porque se passou uns 200 anos, mas faz qualquer um tremer na base. Mas também, né, só no que ela tenta falar ali já emite uma aura que gruda todo mundo no chão, aí é meio complicado, né? Só que, ao invés de simplesmente destruir tudo, ele começa a explorar esse mundo como alguém que entende as mecânicas, que sabe como todo o sistema funciona. Então, além de ser overpower, ele é muito estratégico. É como se você pegasse o jogador mais viciado do servidor e desse pra ele o poder de um ADM dentro do jogo. O resultado é uma mistura de aventura, com ação e ainda mais um suspense ali por trás, já que uma raça de demônios está tomando o controle desse mundo, coisa que antes não era assim, e aí sobra pra ele ter que resolver tudo isso. E pra quem sobrou também resolver os problemas, é pro Sakamoto, o nosso mais normal ou humano da lista. Ainda é meio estranho dizer que ele é normal ou humano, né, porque parar a bala com racha, arrebentar a parede e as pessoas com um soco só, isso aí não é muito humano não, né?
O Sakamoto, ele é o tipo de personagem que já foi uma lenda e acabou decidindo se aposentar. Ele era um assassino mais temido, só que largou tudo isso para abrir uma lojinha e viver tranquilo com a família dele. Só que, como sempre acontece, o passado não deixa ele em paz. Na segunda parte do anime, a gente teve ainda mais do contraste entre o pai de família e o monstro das artes marciais que ele é, porque teve muito mais confronto contra tudo que é tipo de personagem que foi aparecendo. E o Sakamoto, sendo gorduchinho, simpático e totalmente inofensivo, casa muito bem com essa força absurda, porque quando alguém ameaça a sua paz, mas principalmente a família dele, ele vira uma máquina de combate John Wick 2.0. O legal é que o anime ele não tenta esconder isso, ele é overpower mesmo, e a graça tá justamente em ver como ele resolve tudo com uma mistura de brutalidade e um pouquinho de criatividade. É literalmente um John Wick versão anime, só que com um pouco mais de humor e mais família. Já no Oreu Seikan Koka, a gente tem o Lian Cera, que depois até acaba recebendo o apelido de Lorde Maligno. Isso por si só já entrega um pouquinho, né? Que aqui a gente vai ter um personagem que é visto como Lorde Maligno, todo poderoso, que ninguém pode contra ele, mas na prática é um pouquinho diferente. O garoto acabou recebendo alguns poderes e depois ainda algumas responsabilidades a mais, já que ele foi colocado como governante de uma região interestelar, exatamente isso. E a partir daí começa a usar suas habilidades overpowermente overpowers de absurdas para expandir território, enfrentar inimigos e lidar com política. E mesmo tendo um lado dele que gostaria de ser um pouco mais maligno mesmo, de agir como alguém ruim por conta do passado que ele teve numa outra vida, tudo o que ele faz, no final, só acaba ajudando mais ainda as pessoas do seu mais novo reino. Até porque o modo como ele usa a inteligência para manipular situações, criar estratégias e mostrar que ser forte não é só esmagar os inimigos, embora ele até faça bastante isso também, acaba por construir algo mais duradouro. Aí tem o meu anime do ano de 2025, a minha escolha, que foi o To Be Hero X, só que aqui a gente tem vários personagens com tudo que é tipo de poder. Mas quem mais é tão forte e farma tanta aura se não o X? Tá pra nascer um cara mais bolado que ele, que num minuto tá salvando a cidade, e no outro ele já tá em casa de pantufa relaxando. Esse Donghua, um anime chinês aí, traz uma pegada diferente que muitos não entenderam muito bem ou não curtiram de início, mas vale muito a pena dar uma segunda chance porque ele pode sim ainda te surpreender. O herói X aqui nessa história, ele é um total mistério e ninguém sabe exatamente quem ele é ou de onde veio, mas quando aparece é sempre pra fazer a cabeça de geral bugar mais ainda, não entendendo nada de como funciona esse poder dele, até onde ele consegue ir e o que ele pode fazer. Ele é overpower não só por conta dessa força física ou do poder, mas ainda mais por essa aura de mistério. E essa trama que mistura ação com suspense, mostrando a vida de vários ângulos dos considerados heróis, tem muita luta boa entre eles, mas cada vez que o X entra em cena, você sabe que vai ter aquele momento, mas também vai ter revelações sobre quem ele é e qual o verdadeiro objetivo dele. Ele é aquele tipo de personagem que não precisa falar muito, só a presença dele já basta pra mostrar que ninguém ali tem chance nenhuma contra ele. Tipo quando ele conseguiu nos últimos minutos uma vaga pra competir entre os 10 melhores e nem nome colocou no papel e ainda derrotou todo mundo só com o estalar dos dedos. Esse poder dele aí é simplesmente um absurdo. E mais um representante chinês é o All Devouring Whale, que até ficou conhecido entre o pessoal aí como um Pokémon chinês, e até gostaram mais dessa versão aqui do que o clássico, e aqui a gente tem um cara conhecido como Mestre Lendário. É só os nomes boladões aí pros personagens dessa lista. O protagonista, ele era o líder de uma seita, a seita que dói menos, que sim, ele era muito roubadaço, mas alguém que tinha uma das invocações mais fortes dentre todas. Só que durante um combate ele acaba sendo enganado e quase morto ali pelo próprio Pet, isso porque ele conseguiu voltar à vida, e quando retorna, ele vê que tá tudo diferente. A seita que ele comandava tá quase deixando de existir, quase ninguém mais lembra dele, tem outros inimigos e até pets como dragões e outras coisas maiores, discípulos pra treinar, mas claro, ele continua sendo um monstro no combate, mesmo que os seus dois mais novos pets sejam um cactus e um poodle marrom. O anime mostra bem essa ideia de legado, de como um mestre overpower não só luta, mas ele também acaba inspirando o geral que tá ao lado dele. E aí cada luta dele é praticamente uma demonstração de que ninguém vai conseguir alcançar o nível dele, fora o espetáculo à parte. Que da mesma forma a gente tem esse espetáculo visual à parte, principalmente até na parte inicial, no The Super Cube, formando a tríplice aliança aí dos Donhuas. Mas fora isso, esse aqui ainda é bem diferente,
onde o protagonista encontra um objeto misterioso chamado Super Cubo que dá pra ele poderes que quebram as leis que a gente conhece, mas não necessariamente é só na força bruta. O cubo faz com que ele consiga a força sobre-humana, só que resistência absurda e até capacidade de manipular a energia de formas muito legais ali durante o combate, que dão um espetáculo de luta e passa o rodo em todo mundo que fica no caminho dele. Isso porque, mesmo sem entender direito o que ele consegue fazer, ele vai atrás de uma garota que foi raptada e ela é o grande amor da vida dele. Aí vai enfrentando super-humanos, monstros, organizações inteiras que querem roubar o super cubo dele. E aí cada nova luta ele vai aprender a como usar melhor esse poder. E o bacana é que não fica só nessa pancadaria desenfreada, mas o cubo também acaba jogando ele para outros mundos paralelos, que de fundo ainda tem um certo segredo ali que o coloca no meio de uma guerra muito maior do que ele imaginava. E falando em guerra maior do que a gente imaginava, por bem ou por mal, a gente teve o fim do nosso Boku no Hero Academia, que podem falar o que quiser, mas embora tenha ficado sem os poderes no final, o Deku contra um vilão que tem trocentos poderes pra usar, tem regeneração, voa, fica grandão, destrói tudo ao toque, piruleta e a bagaça toda, ele conseguiu se virar muito bem e ainda... até amassou legal ele lá no final, ainda mais que nem maior de idade ele era. Mesmo assim, eu ainda acho que ele até carregou muito bem esse legado mais completo do One for All, conseguindo usar todas as habilidades dos usuários anteriores. E isso significa que ele é praticamente um arsenal ambulante, que peitou legal o grande mal do mundo, e mesmo achando que faltou uma morte aqui e outra ali pra ficar algo um pouquinho mais convincente, as batalhas da temporada final ainda assim foram muito boas. Já no Chainsaw Man Re:Zero, o filme que saiu no finalzinho do ano passado, mostrou que o Denji, que já era um protagonista muito fora da curva, não precisa de muita luta assim não para demonstrar que a única fraqueza dele são mulheres. Elas conseguem roubar o coração dele e ferrarem com o coitado de uma forma... Mas fora isso, nesse arco final, mesmo contra a grande Bomb Devil, que tem um poder muito devastador, o nível de recuperação, loucura e força que ele ainda tem só tá aumentando. E quando a gente acha que, talvez dessa vez não vai dar, o cara me descobre uma outra forma de usar os poderes, que talvez não era pra ser bem dessa forma, né, mas sai montando num tubarão voador enfrentando tudo que é doideira. E ainda por fim o meu queridinho Clivats, com o próprio Clivats. Quem melhor pra fechar a lista senão um personagem que é um rei das bestas mágicas, num anime que não poupa sangue e desmembramentos no meio das lutas, onde esse monstrão aí, depois de ser atacado pelos heróis, resolve ir até o reino que mandou eles e devastar tudo. Ou quase tudo, porque ele acaba pegando um bebê pra cuidar, já que ficou meio curioso ali sobre uma possibilidade futura. E esse cara, ou garotinho quando na forma humana, é praticamente um deus entre os mortais. Às vezes até parece que ele foi derrotado, ou no máximo preso, mas na real ele tá sossegado lá em outro canto, incomodando um pouquinho a heroína que ele acabou ressuscitando pra servir de babá pro bebê, e a força dele é tanta que ele não precisa provar nada. Cada vez que ele aparece, seja destruindo uma cidade inteira ou só cuidando do bebê, já é o suficiente para deixar claro que ninguém vai conseguir derrotar ele. É isso aí, pessoal, muito obrigado por terem chegado até aqui, espero que tenham gostado do vídeo, mas agora deixa aí nos comentários que eu quero saber quais que pra você foram os personagens mais fortes, mais overpowers do ano de 2025. Não esquece de curtir o vídeo pra dar aquela Mega Blaster Power, Overpower força pro canal e se inscrever pra não perder nenhuma indicação, review e novidades sobre o mundo dos animes. Meu muito obrigado e valeu!